Oi, gente, boa tarde. A paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa tarde de hoje, a paz de Cristo para a tua vida. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus pela oportunidade que nós temos de estar aqui nessa tarde de hoje para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento que o Senhor preparou para a minha vida e para a tua vida. Amém? No nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe e vos dê uma tarde de bênção. E eu creio que será uma tarde abençoada para cada um de nós. Não pude estar gravando pela manhã, mas prove ao Senhor que eu estivesse aqui agora, nessa tarde de hoje, para trazer a palavra para o nosso coração, porque é o nosso alimento. Nós não podemos passar, né, o dia sem se alimentar, sem se fortalecer da palavra de Deus, amém? Vamos juntos nessa tarde de hoje se alimentar e se fortalecer da palavra de Deus. Vamos orar, convidar o Espírito Santo para estar aqui conosco. Senhor Jesus, nessa tarde de hoje, Pai, nos colocamos aqui completamente nas tuas mãos, na tua dependência, Senhor. Somos completamente, meu Pai, dependentes de ti. Fica conosco e nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Presta atenção que Deus está falando contigo nessa tarde de hoje, aquilo que Ele separou para o teu coração, para a tua vida nesse dia de hoje. A palavra dele diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quietava-se assentada aos pés de Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. No entretanto, pouco é necessário, ou ao menos uma só coisa. Ao menos uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra tremenda. Que palavra poderosíssima para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra verdadeiramente que fala aos nossos corações. Essa passagem aqui de Marta e de Maria, duas irmãs. Jesus chega, né? Ali, e Marta hospeda Jesus, elas hospedam Jesus na sua casa, e naquele momento que Jesus entra, Maria ela tem uma atitude extraordinária de correr e se assentar aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia está nos dizendo que Maria correu e se assentou aos pés de Jesus, porque ela queria ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. Ela queria aprender, ela queria conhecer Jesus, ela queria estar perto de Jesus, ela queria saber mais do reino de Deus, ela queria se aproximar mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nós só vamos conhecer mais a Jesus, entender mais sobre Jesus quando nós nos achegamos a Ele. É nós que precisamos nos achegar para que nós venhamos conhecer esse Deus através, né, aleluia, da sua palavra, quando verdadeiramente nós nos deleitamos, quando verdadeiramente nós buscamos conhecer a Deus, nós vamos conhecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que nessa tarde de hoje eu e você venhamos ser que nem Maria, se assentar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, para que nós venhamos ter entendimento, ter conhecimento verdadeiramente desse Deus que nós servimos, e através, né, da sua palavra, é através do relacionamento. É um relacionamento, é uma intimidade. É através desse relacionamento, dessa intimidade, que nós vamos conhecer Jesus, que nós vamos verdadeiramente saber quem é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você só conhecemos uma pessoa se nós verdadeiramente tivermos intimidade com ela, se verdadeiramente nós tivermos um relacionamento com ela, se nós conhecer ela só por ouvir falar, se nós conhecer ela só de boca, de distante, nós não vamos saber quem realmente ela é. A gente só vai saber quando a gente verdadeiramente conhece a pessoa. E essa é uma tarde a qual Deus, aleluia, Ele quer se fazer conhecido de mim e de você. Mas
Para isso acontecer, é preciso eu e você querer se chegar perto dele. E que nessa tarde de hoje você queira, você seja uma Maria, se assente aos pés de Jesus, né? Tenha esse relacionamento, essa intimidade com esse Deus. A Bíblia vai nos dizer que Moisés, né, quando Miriam e Arão tá falando mal de Moisés, o que que Deus respondeu para eles? O que que Deus fala para Arão e para Miriam? Olha o que que Deus responde para eles dois. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeis falar contra o meu servo Moisés? Louvado seja Deus. Moisés, ele falava face a face com Deus. Moisés, ele falava face a face com Deus. Isso é intimidade, isso é relacionamento, isso é a proximidade. É você ser próximo de Deus, é você conhecer quem esse Deus é você ter o discernimento da voz que você está ouvindo, que é a voz de Deus, que é a voz do Espírito Santo. Nesse mundo que nós vivemos hoje, no meio de tantas vozes, nós precisamos discernir qual é a voz que nós estamos ouvindo. Será que é a voz do nosso eu, do nosso querer, do nosso coração? Será que é a voz do mundo? Será que é a voz do diabo? A gente precisa ter, né, esse discernimento. Como que eu vou ter discernimento de algo que eu não conheço? Por isso que precisa o relacionamento, a intimidade. Aleluia. Você precisa se aproximar mais desse Deus para que você tenha esse discernimento, para que você possa ser íntimo dele, para quando ele falar, não importa o cenário, não importa se está barulho, se está no meio da tempestade, quando ele falar, você vai saber que é ele que está falando, na calmaria, na tempestade, seja lá aonde for, você precisa ter o discernimento da voz de quem está falando com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e isso é desenvolvido no relacionamento que você tem com Ele, nessa intimidade, nesse achegar mais perto dEle, desse querer que você quer conhecer mais Ele. É aí onde você vai verdadeiramente conhecer a esse Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ser mais íntimos de Deus. Jó, ele disse, né, quando ele passou no deserto, ele disse: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele passou a ter mais intimidade, ele passou a ter mais relacionamento com esse Deus no período que ele ficou no deserto. Foi o momento que ele se aproximou de Deus, foi verdadeiro momento onde ele conheceu Deus de verdade. Então eu e você, nós precisamos ter esse relacionamento, essa intimidade, para a gente verdadeiramente conhecer o nosso Paizinho querido, ouvir e discernir a voz do Espírito na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. A palavra nos diz que Deus, ele chamou Samuel. Samuel passou a ouvir a voz de Deus quando ele era, né, ainda jovem, ainda um adolescente, ali no templo do Senhor. Era uma criança ainda. E Deus, ele chama Samuel. E Samuel, ele se tornou, louvado seja o nome do Senhor, um dos maiores líderes espiritual de Israel. Aleluia, em obediência, em temor, em tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele era, aleluia, temente ao Senhor, porque o seu coração era inclinado para Deus, porque ele tinha esse relacionamento, ele tinha essa intimidade com o Senhor. E é isso que Deus quer de mim e de você, é intimidade, é que nós venhamos ser íntimos dele, que verdadeiramente nós nos assentamos aos seus pés, que nem Maria, né? E não ficamos agitadas de um lado para outro que nem Marta. Não, é tempo de intimidade com Deus, é tempo de estarmos junto do Pai, aos seus pés ali, buscando a sua face. Queira mais conhecer a esse Deus, tenha desejo no teu coração de se achegar mais perto dele, de verdadeiramente viver, né, um relacionamento mais profundo com esse Deus.
Não queira estar apenas com as águas nos teus tornozelos, nem nos teus joelhos. Não, queira mergulhar nesse rio que te leva cada vez mais a níveis mais profundos. Diante desse Deus, a níveis mais profundo de um relacionamento mais perto do Senhor. É isso que Ele quer de mim e de você. Essa intimidade, esse laço conosco cada vez mais, né, mais apertado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que nessa tarde de hoje você escolha, que nem Maria, se assentar aos pés do Senhor para ouvir a voz dele, para ouvir os ensinamentos, para ouvir aquilo que ele tem para falar. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra hoje para teu coração nessa tarde de hoje. Que Deus vos abençoe e vos dê uma tarde abençoada. Curte e compartilhe os vídeos. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal também, amém? Deus vos abençoe e vos dê uma tarde de bênção. Fica com o Senhor Jesus.